Olá, seguidores, tudo bem? Bem-vindos ao meu espaço criativo e mais uma aula aqui do canal. Na semana passada, eu ensinei vocês a confeccionar essa bolsa aqui com uma técnica muito bacana de colocação de zíper para o fechamento da bolsa, muito prático e rápido de montar. Quem assistiu a aula percebeu que no meio da montagem eu esqueci de colocar o bolso interno da bolsa. Então, para não precisar desmanchar a bolsa, porque eu tô trabalhando com tecido digital que desfia muito, eu resolvi simular a montagem do bolso embutido e fiz esse pedacinho aqui de tecido, né? Então, eu fiz a montagem do bolso com acabamento embutido para o zíper não ficar aparecendo nem na parte de cima e nem na parte de baixo. Mas é claro que daí surgiu a oportunidade de usar essa peça para essa nossa aula da semana. Então, vamos montar a parte do zíper. Está lá na montagem da bolsa. Então, se você não quiser colocar esse zíper na clutch, na parte das costas da clutch, tudo bem. É só assistir o vídeo que eu vou mostrar como fazer o molde dessa parte, porque ela tem uma pence aqui e ela tem um canto arredondado para dar um pouquinho de profundidade na nossa clutch. E também fazer ela ter um pouquinho mais de volume, né? Se você não quiser colocar esse bolso nas costas da bolsa, tudo bem, só prosseguir o vídeo. Agora, se você quiser colocar esse bolso, é só ir lá no vídeo anterior, tá o card aqui em cima, e assistir a parte que eu faço a colocação do zíper. Então, sem mais delongas, eu sou a Camila Magno, sua professora de costura criativa, e vamos para a aula. Eu vou iniciar fazendo o molde desse recorte, porque eu acho mais prático quando eu for querer replicar, mas você pode estar fazendo só com as medidas também. E eu fiz essa abertura aqui na ponta para poder dar profundidade nessa nossa clutch. Então, eu vou pegar um pedaço de cartolina, vou dobrar ela ao meio, vinca bem essa parte que vai ser dobrada para ela não ficar muito embarrigada. Vou pegar uma régua e vou traçar uma linha aqui em cima. Então, eu vou virar aqui a parte que tá dobrada. É só para eu ter uma base reta para conseguir começar a trabalhar. Então, a partir dessa linha, eu vou descer 14 centímetros. Então, eu já consegui fazer aqui a altura da nossa peça, 14 centímetros. A minha cartolina, ela tá dobrada. Então, dessa parte pra cá, pra fora, eu vou colocar 11 centímetros e meio. Porque a nossa bolsinha, a nossa clutch, ela tem 23. Então, 23 dividido por 2... dá 11,5. Então, eu fiquei com um retângulo de 14 de altura por 11,5, com o papel dobrado. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer uma caixinha de leite de 2,5. Essa caixinha de leite vai ser só para eu conseguir pegar o ponto central aqui para poder fazer a pensa. Então, eu vou pegar esse ponto aqui embaixo e traçar nesse ponto de cima. Dessa maneira. Agora, eu vou pegar meu gabarito de cantos arredondados
que você vai encontrar aqui no card para você poder fazer e vou usar um canto arredondado de 2,5. Então, eu vou ligar aqui os pontos e vou passar 2,5. Essa parte aqui de baixo, ele vai ser descartado. Então, a gente vai trabalhar agora as medidas para fazer a pence nessa área aqui da nosso canto arredondado. Desse risco central do canto arredondado, eu vou andar meio centímetro para a direita e meio centímetro para a esquerda. E vou subir 2 centímetros. Vou pegar aqui de novo a minha régua e vou marcar 2 centímetros e meio centímetro para cada lado. E vou ligar esses pontos. Do meio centímetro da direita, eu vou traçar uma linha até a parte de cima. E daqui para lá. E essa parte aqui eu vou tirar fora. Agora, eu vou recortar essa área. Antes de recortar, eu já vou fazer também aqui em cima a posição do bolso de zíper, que é esse daqui, ó, que vai ficar nas costas da clutch. Então, eu vou colocar desse ponto para baixo, eu vou descer 3 centímetros. Fiz uma risca, dessa risca para baixo, eu vou descer 1,5 centímetro. O nosso bolso, ele tem 16 centímetros, a metade de 16 é 8. Então, eu vou virar aqui, ó, dessa parte dobrada para dentro da cartolina, eu vou vir marcar 8 centímetros. Então, esse retângulo aqui vai sair fora. E depois de cortado, o nosso molde vai ficar dessa forma. E com o molde já cortado, eu fiz algumas marcações, coloquei o nome da bolsa, a quantidade de material que a gente vai cortar. Então, eu vou precisar esse molde 4 vezes no tecido externo. Eu vou usar 2 vezes um tecido diferente. Esse daqui é um tecido jeans que já vem com matelacê, então ele já é estruturado aqui na manta e no TNT. E eu vou usar também 2 vezes o tecido principal, para dar um contraste. E vou usar também 2 vezes forro. Vou usar 2 vezes tecido na medida de 19 centímetros, 4 quadradinhos de 6 por 6 e 2 cursores. Depois que você assistir a videoaula que eu ensinei a fazer esse zíper, novamente vou colocar um card aqui em cima, você vai estruturar essa peça na manta. Você vai fazer uma vez esse molde com esse canal de zíper, assista a aula, e uma vez a parte da frente somente estruturada na manta. Então, eu cortei a manta um pouquinho maior e passei uma costura de segurança bem na beiradinha, prendendo toda essa manta. E depois disso, é só cortar e refilar o excesso de manta para a parte da frente também ficar igual à parte das costas, sem manta de excesso. Então, eu vou cortar essa daqui e a gente vai começar a montagem. Com tudo refilado, essas partes, eu vou passar um cursor aqui no zíper. Eu queimei as 2 pontas para conter o desfiado do zíper. E vou passar um cursor. Deixando ele aqui centralizado. E vou pegar os recortes e vou fazer um sanduíche. Coloco o zíper de frente com o tecido e depois a frente do tecido fazendo um sanduíche com o zíper
e vou passar uma costura com margem de 1 centímetro. Vou repetir o processo desse outro lado também. Agora, eu vou abrir esse tecido e passar uma costura de pesponto e retirar o excesso. Você vai repetir o processo nos 2 zíperes, colocando os terminais. E vai deixar reservado. Agora, a gente vai pegar a parte de dentro da bolsa, da nossa bolsa clutch, por isso que eu deixei o tecido diferente, para a gente poder diferenciar eles. Em uma das partes, em uma dos recortes, você vai fazer um retângulo. E a distância desse retângulo para as bordas é de baixo para cima, 4 centímetros, faz um risco. Da esquerda para a direita, 4 centímetros, faz outro risco. Da direita para a esquerda, 4 centímetros. E de cima para baixo, 3 centímetros. Então, vai ficar esse retângulo aqui, marcado. Antes da gente passar a costura, unindo frente com frente, eu vou fechar essa parte aqui aberta, que é a pence da nossa bolsa, porque fica muito mais prático do que fazer depois que tiver montada. Então, eu vou unir as pontinhas e vou passar uma costura com o pé de máquina de meio centímetro. E vai fazer retrocesso no começo e no final. E vai ficar assim, dessa forma. E aqui vai formar essa pence, que vai dar um leve volume. Vou fazer isso nas pontas dessa parte central da clutch. Agora sim, eu vou colocar a frente do tecido com a frente do tecido dessa forma, pelo lado que tá arriscado. Eu vou alfinetar aqui só para garantir que ele não saia do lugar, porque agora ele tá aqui embaixo, ele tá bauleado. Vou encaixar aqui e vou fazer essa costura. Desse ponto aqui, que você desceu 3 centímetros, retrocesso, vem até aqui embaixo e faz essa volta até a marcação de 3 centímetros. Retrocesso no começo e no final. E vai ficar assim, ó. Costuradinho. Faz uma costura bem reforçada. Porque daí, depois que a clutch estiver pronta, aqui serve também como uma divisória da bolsa também, ok? Agora, você vai pegar essa parte aqui e vai costurar, fazer o fechamento. Já pode fazer tanto do tecido externo, como também aqui do forro. Agora, com todas as penças costuradas dos tecidos externos e também dos 4 tecidos de forro, a gente vai começar a montagem dessa bolsa. Então, primeiro eu vou pegar essa parte aqui e vou trazer pra dentro, e essa daqui trazer pra dentro, e vou colocar um clipe para segurar essa parte, pra gente poder fazer a costura separadamente dos zíperes. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou pegar o zíper e colocar o zíper
Primeiro eu vou prestar atenção aqui na montagem. Vamos começar por essa daqui, porque daí você já vai ter noção do lado correto que tem que ficar o cursor. Então, da direita para a esquerda ele abre e da esquerda para a direita ele fecha. Então, a mesma coisa tem que ser para colocar o zíper. Eu tenho que colocar ele para abrir para a esquerda e fechar para a direita. Então, eu vou posicionar ele assim e vou colocar o meio do pique com o meio do zíper. E vou colocar assim, frente do dentinho do zíper com a frente do tecido. Centralizar ele aqui. E eu vou passar uma costura de segurança para prender esse zíper aqui na parte de trás do tecido. Vai ficar assim, dessa forma. Agora, eu vou colocar o forro dessa parte aqui. Então, eu vou colocar o avesso do zíper desse jeitinho que está aqui. E vou colocar a frente do tecido, fazendo um sanduíche, cobrindo todo o zíper. Só que eu vou costurar pelo lado da manta, porque a manta já é estruturada e ela não vai esgarçar, né? Ela não vai entortar. Então, aqui é só uma alfinetada só para você levar para a máquina e colocar as pontinhas casando certinho. E depois é só refilar esse excesso de tecido. E vai ficar assim, ó, acabamento dessa forma. Puxa, deixa bem vincado. E eu vou colocar um clipe aqui só para segurar esse tecido e ele não subir, costurar junto. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que você acabou de prender e vai colocar, deixa assim, coloca essa parte, a frente do dentinho com a frente aqui do jeans. Então, ele vai fazer essa forma aqui, ó. Pega a marcação aqui que você fez, centraliza e passa uma costura de segurança prendendo esse zíper aqui. E agora eu vou colocar o forro desse mesmo jeito, você vai posicionar cobrindo todo o zíper e beirando aqui as pontinhas. Porém, eu vou costurar do lado da manta, porque a manta já está estruturada e ela não vai esticar. Então, vou colocar um prendedor, um grampinho aqui só para prender, alinhar bem as pontinhas e passar a costura com o pé de máquina. E vai ficar assim, dessa forma. Vinca aqui. E puxa bem aqui o tecido. Agora, eu vou passar uma costura de pesponto aqui pra prender dos dois lados, prender o forro, pra ele não ficar assim, ó, subindo. E na hora que você abrir o zíper ficar prendendo no forro. Então, eu vou passar essa costurinha de pesponto
nas duas laterais. Agora, eu vou refilar essa parte. E a primeira parte da bolsa, ela já tá quase ficando pronta. O que que eu vou fazer agora? Tá vendo essa parte aqui, ó? Eu vou guardar ela também. É bom alfinetar agora, porque ela não... Vou alfinetar pegando só o jeans, tá bom? Com o pesponto feito e a parte aqui já presa, eu vou fazer a tampa, e eu vou colocar a tampa acima desse bolso de zíper de trás. Por quê? Porque isso daqui é um bolsinho e ele precisa ficar tampado, porque senão a bolsa, quando ela tiver aqui, ó, com os dois zíperes prontos, o meio dela vai ficar aberto. Então, essa tampa, ela é opcional. Se você quiser colocar, você segue esse passo, senão você acelera o vídeo para ver a próxima etapa. Então, como eu vou fazer? A primeira parte é trazer todo o forro para baixo, para essa parte aqui ficar livre, tá bom? Vou deixar ela aqui separadinha. Eu cortei assim, uma vez tecido e uma vez o jeans. Eu vou fazer um contraste, né, de tecidos. E eu cortei ele com 17 por 16 e fiz aqui um canto arredondado de 4 centímetros. Mas como esse canto arredondado, ele é apenas decorativo, então você faz o canto arredondado do tamanho que você quiser. Mas se você quiser seguir essa mesma medida, lembrando, tem aqui no card o vídeo ensinando a matriz de canto arredondado. Então, eu vou colocar frente do tecido com frente do tecido e vou passar uma costura com o pé de máquina em toda a volta, deixando uma abertura para desvirar somente aqui no meio de 3 centímetros, já é o suficiente aqui no meio. Então, eu começo com retrocesso, dou toda a volta e finalizo com retrocesso, deixando essa abertura para desvirar a peça. Vou cortar aqui o excesso de tecido. Vou fazer uns piques para facilitar na hora de desvirar e essa parte arredondada ficar realmente bem redondinha. E vou cortar aqui, tirando esse excesso de tecido, para também não ficar fazendo volume na hora de desvirar a peça. Eu marquei aqui o meio da tampa e de baixo para cima eu subi 3 centímetros, porque é aqui nessa marcação que eu vou colocar o botão imã. O meu botão imã vai ser um botão imã de pressão, então eu posso desvirar a peça e colocar o botão depois. Mas se você for colocar o botão imã normal, o botão Rita, é nesse momento que você vai colocar. E agora eu vou acelerar bem o vídeo, mas vocês vão abrindo bem as dobras e bem as costuras para essa tampa ficar bem bonita. E nessa parte que ficou aberta, vocês vão virar o tecido e alfinetar. Então, nessa parte aqui, eu vou alfinetar, deixa bem retinho essa dobra. Você pode levar no ferro para vincar.
Agora eu vou passar uma costura aqui de pesponto para segurar toda essa parte. Como nessa máquina eu tô utilizando linha branca e o jeans ele tem esse matelacê em caramelo, eu vou fazer na minha outra máquina essa costura porque ela já está preparada com a linha caramelo. Então eu vou fazer uma costura de pesponto só nessa parte aqui. Essa parte de cima não é para fazer. Eu já volto para mostrar para vocês. Então, vai ficar assim, dessa forma, com o pesponto em toda a volta. Eu já fiz novamente a marcação aqui do meio e a marcação aqui, para eu poder fazer a colocação do meu botão. Esse é um botão imantado de pressão, então, para fechar a cabecinha do botão, tem que ser no balancinho. De um lado, na parte de dentro, eu vou colocar o botão macho e desse outro lado eu encaixo o botão. Agora é só levar pro balancinho e fazer esse fechamento. E eu já volto para mostrar a próxima etapa. Com o botão já preso, eu vou pegar aqui a parte de trás da nossa clutch, sem o forro vai estar todo virado pro outro lado. Você pode até alfinetar tudo aqui em cima, prendendo todas essas camadas de tecido, para garantir que ela não suba nesse momento. Esse bolso, ele ficou exatamente com o tamanho aqui do zíper, 16 centímetros depois de costurado, se você respeitou essa margem de costura. Se você estiver fazendo essa costura na máquina caseira, então a sua margem de costura vai ficar maior, né? Porque a minha é de meio centímetros, na caseira é de 0,75. Então, você vai calcular 16 mais 1,5, que é de margem, fazer os cantos arredondados e costurar, para quando você fizer a costura, ele ficar exatamente do tamanho desse bolso aqui, tá bom? Então, eu vou colocar dessa forma, bem retinho aqui. Eu vou até trocar aqui de lugar, colocar aqui na frente pra... que é o lado que a gente vai costurar, tá bom? Vou colocar aqui retinho e vou passar uma costura bem na beiradinha pra prender esse bolso. E quando ele estiver aberta, a bolsa, ele vai ficar assim. Mas quando ele for fechar, ele vai ficar assim, meio bauladinho. Então, vamos lá que costurada fica mais fácil de mostrar. Se você quiser passar uma costura, uma risca aqui com giz, para ter certeza que ele vai ficar esticadinho, pode fazer. Eu vou fazer isso. Vou colocar aqui, ó, meio centímetro para cima desse zíper, ou pode ser meio centímetro para cima. Vou fazer aqui, ó. Com esse zíper aqui fica mais difícil, então você vê uma forma para tá riscando e deixando bem certinha essa linha. Assim. Aí, com a linha feita, é só colocar ele aqui. E passar essa costura aqui. Agora, eu vou acelerar de novo o vídeo, mas vocês vão fazer uma costura de retrocesso bem reforçada aqui na tampa, para prender a tampa no corpo da bolsa. E essa costura é bem na pontinha, bem na beiradinha. E esse retrocesso vai garantir que o ponto não estoure no uso da sua clutch. Costura feita, depois é só apagar esse giz que ele sai com o calor do ferro ou do secador. E fica bem na beiradinha, tá? Bem na beiradinha. Quando a bolsa estiver fechada, ela vai tampar esse bolsinho que a gente vai fazer aqui.
Vamos deixar essa parte separadinha. Vou dobrar ela assim. E agora eu vou colocar a frente do tecido com a frente do jeans. Dessa maneira. E frente do forro com frente do forro. Eu vou alinhar todas as costuras. E alinhar também aqui a costura do meio. E eu vou jogar essa parte aqui do tecido pra baixo, pro lado do forro. E esse lado a mesma coisa. Junta a costura com costura e joga o tecidinho pra aqui, pro lado de dentro do forro. Tudo alfinetado, eu vou deixar uma abertura aqui para desvirar a peça. Então, vai ser o tamanho da minha mão aqui, ó. Vamos medir aqui só para ter certeza, 10 centímetros aqui, ó, 10 centímetros. Vai começar com o retrocesso, vai fazer toda a volta e finalizar com o retrocesso. E você vai fazer essa costura com o pé de máquina. Como eu tô fazendo na máquina industrial, eu vou usar um pouquinho mais que o calcador. Então, na máquina caseira, você usa o pé de máquina mesmo, o calcadorzinho como margem, 0,75. Na industrial, eu gosto de fazer também um pouquinho maior que a medida do calcador, porque na hora que eu faço o desviado e para fechar essa parte aberta, fica mais prático. Quando eu chegar aqui na costura, eu vou pegar um pedacinho de couro, ou pode ser um pedacinho de tecido, tá? Argolinha. Eu tô usando um pedaço de couro de 5 por 1. E eu vou colocar ele 2 centímetros abaixo dessa costura. Vou abrir aqui pra você ver. Então, essa costura aqui, ó, de pesponto, eu vou descer 2 centímetros e vou colocar ele 2 centímetros pra baixo. Que é por onde a gente vai colocar a nossa alça tiracolo. Então, vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Pode dar uns piques aqui. Na parte redonda.
e vai desvirar a sua peça. Abre o zíper. E toma cuidado aqui na parte que tem os alfinetes. Abre bem aqui a costura, vai desvirando com muita calma. E você vai ajeitando todo esse tecido, abrindo bem a costura. E depois ela desvirada vai ficar dessa forma. Ela tá quase pronta, com a parte de trás já finalizada, faltando apenas fechar o fundo aqui do forro. Então, você vai virar o tecido, a pontinha do tecido pra dentro desse buraco que vocês deixaram pra desvirar. Ajeita bem, alfineta e é só levar pra máquina pra costurar bem na pontinha. Vou passar a costurinha aqui. Daí já fecha esse forro. Pronto. Agora é só guardar aqui. Primeira parte concluída. Agora a gente vai fazer a parte da frente da bolsa. Então, para isso, essa parte que vai virar para baixo agora. Só que agora vai ficar um pouquinho mais complicadinho, porque tem mais volume, né? Mas vai dar tudo certo. Você vai observar o lado que tá o cursor e vai colocar ele do mesmo lado, que ele tem que fechar pro mesmo lado, ok? Então, ele tá assim e você vai virar ele assim. Finge que isso não existe. Centraliza aqui o zíper. E passa uma costura de segurança para prender esse zíper. E deixa essa parte virada para baixo. Agora, eu vou colocar o forro aqui em cima. Vou colocar o forro assim. Ele vai cobrir tudo isso daqui, tá bom? Inclusive esse zíper. E eu vou virar pro lado da manta e vou passar uma costura com o pé de máquina. E não esquece de fazer o retrocesso no começo e no final dessa costura. Agora, você puxa aqui o forro pra baixo. Puxa essa parte também e faz uma costura de pesponto aqui nessa parte. E para essa costura de pesponto, eu tô usando ponto número 5. E quando é para fechar a peça, eu uso o número 3.
Ó, tá, por enquanto ele tá assim, desse jeito. Agora, eu vou pegar a parte da frente da bolsa e vou segurar o zíper aqui, ó. E pegar o meio do zíper e trazer aqui no meio da parte da frente. Bem aqui no meio. Meio com meio. Dessa forma. E vai ficar todo esse volume aqui mesmo, tá? Então, tem que ter muita paciência nessa parte. Vou passar uma costura de segurança aqui. Como tem muito volume, então eu preciso colocar um pouquinho mais de alfinete aqui no comecinho. Quando é costura de segurança, você não precisa fazer retrocesso. Agora, visualizando o zíper do jeito que está aqui, eu vou colocar o forro cobrindo todo esse zíper, beirando aqui a parte de cima. Coloco o forro aqui, porém, eu vou costurar ele desse lado. Então, eu vou unir essa pontinha com essa pontinha. E vou colocar um grampinho aqui para segurar e vou passar uma costura com o pé de máquina. Retrocesso no começo e no final. Agora, eu vou tirar o excesso de tecido aqui, dos dois lados. Vou abrir esse forro que eu acabei de costurar. Ele vai ficar assim, ó. Essa parte de trás. Eu vou puxar o tecido. Puxar bem, baixar esse e passar uma costura de pesponto aqui. Ó, parte de trás eu trago pra cá e você vai enxergar o pesponto aqui e o pesponto aqui, ok? Agora, vamos fazer o fechamento. Como a gente vai fazer? Vou guardar isso daqui tudinho aqui dentro. Inclusive, essas partes aqui, ó, que já estão presas. Vou abrir o zíper aqui, vou abrir esse zíper de trás, tá bom? E esse daqui também. Já vou deixar esse daqui que a gente acabou de fazer, que não tá finalizado, já vou deixar ele entreaberto. Vou guardar tudo isso daqui e vou colocar essa parte com frente com essa, assim, e forro com forro. A parte aqui do meio do tecido eu empurro para baixo e vou unir a costura aqui do meio. Faço a mesma coisa desse outro lado. Levo essa parte aqui, ó, pra dentro e fecho, unindo tecido com tecido, costura com costura. Essa parte aqui, ó, vou virar e vou virar. Pra ficar tudo aqui dentro, sanduichão. E uno aqui a costura também. Mesma coisa aqui. Uno a costura aqui. Conforme você for chegando perto da costura, você vai empurrando o conteúdo que tá aqui dentro pra não costurar junto.
Nessa parte aqui do forro, vai ter muito mais volume para virar, para tirar de dentro da bolsa. Então, eu vou deixar uma abertura maior. Então, eu vou deixar isso tudo aqui, ó, de abertura, 15 centímetros. Eu vou começar aqui quase na redondinho e vou finalizar aqui no redondinho. Então, vai ficar tudo isso daqui aberto, ó, para facilitar a virada, tá bom? Toda essa parte aqui. Vamos fazer esse fechamento. Então, quando eu tô fazendo a costura de fechamento, eu uso 2,5 de ponto. E quando eu tô fazendo o pesponto, eu uso 5 centímetros. Número 5 de ponto. E bora acelerar de novo esse vídeo, lembrando que eu estou usando margem de costura de 0,75 milímetros. Para quem tá costurando na máquina caseira, é só se basear no calcador como guia. Eu prefiro usar 0,75 para o fechamento do fundo do forro ficar mais fácil. Agora é o momento de desvirar a peça por esse buraco aqui. E vai trazendo todo esse conteúdo aqui para fora, bem devagarinho, com muita calma para não rasgar seu tecido. Que é muito volume, né, gente? E agora, abrir bem aqui as costuras. Tudo desvirado, só vai ficar faltando fechar o forro aqui dessa parte. O que tá faltando agora? Colocar o outro lado do botão aqui para poder fechar a tampa. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um giz e vou pintar esse pino. Pinta ele com o giz. Deixa bem amassadinho aqui a sua peça. E você vai dobrar, mas deixando aqui, ó, um espaço para ter volume na sua bolsa. Então, em vez de puxar toda a tampa, deixando apertada, você deixa ela um pouquinho folgadinha. Ó, tá vendo? Fica um dedo aqui folgado. Centraliza bem aqui a tampa e pressiona o botão. Porque daí, como você pintou, vai ficar a marquinha do botão desse lado. E para garantir que ele tá centralizado, eu vou pegar aqui uma régua e vou medir, ó. Daqui até aqui tem 10 centímetros, daqui até aqui tem 10 centímetros, daí ele tá bem centralizado. Aí, eu vou pegar aqui a chapinha do botão, vou colocar esse círculo aqui centralizado aqui nessa parte. E vou marcar aqui aonde eu vou fazer o rasguinho para colocar o botão. Então, você tira aqui, ó, o forro, pega só a manta, segura, sente só aqui a manta e você vai rasgar tecido e manta. Forro não, tá? Entra de um lado e sai do outro. E força pra rasgar. Coloca a garrinha. E coloca a chapinha. Assim. E é só apertar. Vou pegar aqui esse furador aqui, que eu uso essa parte de trás para apertar as garrinhas para dentro. Assim. Aí ela fica dessa forma aqui, ó.
bem apertadinha. Dessa maneira. E você pode colocar também a sua etiqueta. E olha como ficou gracinha a minha clutch com a etiqueta. Já passei, já fechei o fundo. Então, aqui fica um bolso rápido para você acessar alguma coisa de uso mais emergencial. Aqui fica o forro. Só falta passar aqui o forro, porque ele tá bem amassado. Bolsinho aqui. Aí, você fecha a tampa, que você vai fechar essa parte aqui, né? Ó, pra não ficar aberto. Se você quiser deixar a sua clutch aberta, ela vai ter esse aspecto, assim, sem esse botão, claro. Ela vai ficar dessa forma. Se for com a tampa, ela vai ficar assim. E atrás, o bolso. E agora só falta colocar as alcinhas aqui, ó. Alça tiracolo. Pra alça dessa bolsinha aqui, tiracolo, eu utilizei a mesma tira de couro de 1 centímetro, só que eu colei com cola de contato as duas partes e passei uma costura de pesponto e coloquei o mosquetão. Essa alça aqui a gente geralmente compra pronta, tá? Eu vou só colocar ela aqui. E o tamanho da sua alça vai depender da altura da sua cliente, porque como é uma tira de couro, não tem como colocar regulador nessa tira, porque ela só tem 1 centímetro, então você vai cortar na medida da sua cliente. Essa daqui eu cortei na medida para meu uso pessoal, então ela ficou com a medida de 1 metro. Então, a tira de couro eu compro por quilo, então ela já vem cortada assim com 1 centímetro. Do um lado ela vem essa gravação, do outro lado ela vem esse pelinho. Então, você compra por quilo, geralmente ela vem 1,40 m em cada tira. Você trabalha a metragem que você for melhor para você. Para esse tipo de tira que eu já compro pronto, eu só consigo usar mosquetão que também tenha essa abertura de 1 centímetro. Então, ele pode ser esse daqui fixo ou pode ser esse daqui que tem a rotação. Como é uma alça de tiracolo, eu optei em usar esse daqui, porque às vezes esse que tem a parte giratória, ele pode quebrar, então eu acabo perdendo a alça e tenho que comprar outro. Então, eu já uso ele dessa forma aqui, tá? O mosquetão, ele vem assim. Então, o que eu fiz? Eu passei cola de contato, eu peguei 2 tiras dessa daqui na metragem desejada, sendo que uma delas eu cortei 3 centímetros maior para poder fazer a dobra. Então, eu peguei aqui 2 tiras diferentes para vocês verem como que foi feita. Passei cola de contato nessas 2 partes. Essa eu cortei 6 centímetros menor. Então, eu coloquei ela aqui, 3 centímetros sobrando. Coloquei o mosquetão. E dobrei ela assim, dessa forma aqui, depois dela colada. Então, ela ficou abraçada e ficou com acabamento de virado. E depois eu passei uma costura de pesponto em toda a volta nas 2 pontas. E ficou assim, desse jeito aqui, ó, tá? Então, depois que ela foi costurada, ela ficou dessa forma. E eu poderia colocar também um rebite para prender ainda mais essa parte do virado. Tá vendo? Essa daqui é a parte de trás, fica dessa forma. E a mesma coisa nessa outra ponta, ok? Agora, se você for usar um mosquetão maior,
Então, esse daqui é de 1 centímetro. Se você for usar um mosquetão maior, por exemplo, esse daqui tem 1,5 centímetros de abertura. Olha como ele é bem maior. Ou se não, você quer uma alça mais grossa mesmo. Então, você vai fazer a sua alça de acordo com a medida do seu mosquetão. Você mede a parte de dentro do mosquetão e também da argola. A argola em si, ela não faz muita diferença, porque o mosquetão, se eu quisesse usar uma alça mais grossa, por exemplo, o mosquetão ele prenderia tranquilamente aqui, ó, nessa lateral. Então, essa alcinha, se você tiver a argolinha pequena, você pode estar utilizando. Se você quiser usar a argola maior, aí você aumenta essa parte aqui. Se você não tiver fácil acesso à alça de couro, você pode estar utilizando também o Montana. O Montana, esse daqui é 1,4, que dá para fazer também tranquilamente. Você compra ele por metro, aí você corta a medida que você precisar. Então, por exemplo, esse mosquetão tem 3 centímetros, eu cortaria uma faixa de 3 centímetros e faria a alça com 3 centímetros. Você pode estar fazendo com Montana corte a seco, deixando os pelinhos aparecerem, ou senão vocês podem estar dublando ele e fazendo ele dublado, a faixa dublada, para ter acabamento dos dois lados. Uma outra opção seria as alças de poliéster, né? Ou qualquer outro tipo de alça que você tenha preferência, também na medida do seu mosquetão. Essa alça aqui, ela tem 4 centímetros, então ela ficaria pequena aqui no mosquetão. Mas daria tranquilamente para você, se eu tivesse uma alça de 3 centímetros, fazer essa alça aqui, que ficaria também bem bacana na bolsa. De repente você gosta mesmo de alça mais grossa, né? Ou senão você pode fazer a alça do próprio tecido da sua bolsa. Aí é uma preferência sua. Se você fizer a alça mais grossa, você tem também a possibilidade de usar regulador, que fica bem bacana, porque daí você faz as alças com um tamanho padrão de 1,5, coloca regulador e você pode vender para suas clientes independente da altura delas. Uma outra opção de alça, além da alça tiracolo, é você fazer uma alça de mão, caso você não queira fazer ela tiracolo, fazer ela como clutch. Então, eu vou usar aqui um mosquetão. Vou colocar, eu peguei uma alcinha de 1 centímetro, fiz uma costurinha aqui de pesponto. E vou colocar um mosquetão aqui. Com ele virado para fora, da parte de dentro da bolsa, da alça. Eu vou fechar ela aqui e essa daqui ela fecha aqui. Aí é só ajustar ele aqui e colocar um rebite para ele prender. Eu vou colocar aqui só um prendedorzinho, só para simular ele aqui, tá bom? Aí, em vez de usar a alça tiracolo, você usa um mosquetão. Aí, a sua clutch, ela fica uma carteira de mão, dessa forma. Então, fica essas duas opções de alça. E assim finalizamos mais uma aula aqui do canal com essa bolsa que agora, que eu pensei que dá para usar ela 3 em 1. Você pode usar ela junto com a sua bolsa, como uma case para guardar suas makes, né? Maravilhosa, porque ela cabe tudinho com essas repartições. Ou se não, você pode usar ela como a clutch, que foi a princípio a ideia dessa bolsa, com a sua alça de mão. Então, vai ficar maravilhosa, incrível, amei a ideia. Daí, você pode sair para almoço tranquilo.
ou se não, você usa ela como uma bolsa transversal, colocando a sua alça. E você faz a alça na medida, no tamanho da sua preferência. Eu gosto dela mais justinha, assim, né? E a sua bolsa está pronta. Então, se você gostou dessa aula, curte o vídeo, deixe seu comentário com sugestões para as próximas aulas, compartilha com as amigas e já se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!